Nesse vídeo você vai entender qual que é o melhor método de alfabetização e assim você vai conseguir ajudar mais e melhor os seus alunos. O meu nome é Daiane, eu sou fundadora do canal Saber que Transforma e já ajudei milhares de professoras aí a melhorarem suas aulas, a pensar em atividades mais eficientes. E hoje a gente vai falar sobre alfabetização. Qual será que é o melhor método? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que os métodos de alfabetização eles são divididos aí em dois grandes grupos, os sintéticos e os analíticos. Dentro dos sintéticos, a gente tem o método alfabético, que o que é? É aquele método mais comum que a gente começa a mostrar as letras para as crianças e depois a gente começa a dizer que essas letras formam sílabas e formam palavras. Então a gente começa ali do menor e vai mostrando para a criança, expandindo aí para ela entender o que é a palavra, o que é a escrita. Esse método a gente usa muito na educação infantil, né? Começar a mostrar a primeira letra do nome e a gente vai caminhando desse jeito. Depois do alfabético nós temos o método silábico, que é aquele tradicionalzão lá. B com A faz Ba, B com I faz Bi. E aqui eu já posso perceber que o quê? Que muitas pessoas usam os dois métodos. Começa pelo alfabético, depois vai pro método silábico. E assim vai tentando desenvolver e ajudar as crianças a se apropriarem da língua escrita. E depois nós temos também o método fonético, que é aquela questão de pensar no som das letras. De você articular bem a boca e falar bem qual que é o som, falar dos fonemas. Se você quer entender bastante esse método, tem vários cursos aí pela internet, é interessante, mas o que é o principal a entender? Que você tem que pronunciar bem e puxar bem o som para as crianças, porque eu lembro muito bem quando eu estava em sala de aula, educação infantil, que já puxava para uma alfabetização e eu não tinha a mínima ideia de como fazer. E eu mostrava a letra para as crianças e aquele negócio parecia que não andava, e eu falava, esse é o B, e a criança não ia, e assim, como tem aqueles que se destacam e vão e conseguem, tem aqueles que têm mais dificuldade. E não dava certo, eu não conseguia. Eu tava nesse método alfabético, eu não conseguia caminhar. Bem no comecinho lá, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha como fazer, não conseguia, não dava certo. E depois estudando, aprendendo, comecei a estudar muito a Magda Soares e eu cheguei a esse método fônico. Não totalmente, como eu falei para vocês, aprofundado, não saí fazer um curso, nada, mas eu entendi qual que é o princípio. O princípio é mostrar o som das letras para as crianças. E eu comecei a mostrar o som das letras. E eu lembro muito bem do meu sobrinho, tava lá em casa, e eu não lembro que palavra que era, mas ele perguntou para mim e eu falei para ele, por exemplo, não sei se era bola, mas não era bola, gente. Eu falei, ó, com que letra que começa? B, Bó. Aí ele falou, eu acho que é B. Daí eu falei, qual o outro que vai, ó? Bó. Daí ele falou, eu acho que é o O. Ele pegou muito rápido, gente. E aí eu vi a efetividade desse método. Depois eu fui para a escola e passei para as crianças, puxando bem, principalmente a vogal. Eles entendem muito rápido. Então, assim, é um método que realmente funciona. E depois, lembra que eu falei lá atrás sobre o grande grupo dos sintéticos e analíticos? Dentro do analítico é a ideia de você partir do todo para mostrar as pequenas partes para a criança. E dentro do analítico, o que eu entendo? Eu entendo o letramento. Calma, que o letramento não é um método de alfabetização, mas ele é uma maneira que se tem de trazer essa alfabetização mais eficiente. E por que eu tô falando do letramento? Porque a gente sabe, a neurociência já traz essa questão, de que quando realmente o conteúdo, aquilo que eu vou apresentar para o aluno faz sentido para ele tem um plano de fundo, ele está entendendo por que a gente está aprendendo as letras, porque as letras estão dentro dos livros e a gente conta histórias com essas letras. Então, quando a gente parte aí do plano de fundo, isso ajuda a criança a aprender melhor. Ela vai fazer todo aquele sistema de elaboração. O que é a elaboração que a neurociência fala? Ela é ligar o que ela está aprendendo com algo que ela já conhece. Então, eu trouxe a história, fiz a criança se interessar e aí dentro do livro eu vou mostrar as palavrinhas e a criança vai conseguir assimilar bem melhor esse conteúdo e você vai sentir aí na tua sala de aula os alunos aprendendo de uma maneira mais efetiva. Então, dentro do letramento, você vai mostrar para a criança a função social da escrita e sempre vai partir do texto. Vai dar o texto para a criança e ela vai começar a ler.
Não, com certeza não, né? Você vai trazer esse texto de uma forma bem legal, bem bacana, que cative essa criança e faça ela ter interesse pelas palavrinhas que estão ali dentro. Agora sim, resumindo, qual que é o melhor método? Eu percebo que você caminhando, você tem que focar muito no método fônico e você tem que focar muito em sair do todo para as partes, pensar muito no letramento. E isso vai tornar a alfabetização mais rápida e mais efetiva. Mas eu posso fugir do método, pelo menos do alfabético? Eu acredito que não. O alfabético, ele é importante. Dar umas pinceladinhas, mostrar qual que é a letra A, qual que é a letra B para a criança. Talvez, se eu fosse eliminar mesmo, seria o silábico, porque ele é muito ultrapassado e você poderia fazer essa questão do fonético, né? Se eu for falar B com A, eu só vou falar para a criança ba e deixar a criança me dizer qual que é as letras que estão ali naquela sílaba. Então, resumidamente, eu pensaria assim. Só que não adianta nada a gente entender dos métodos, saber como fazer, se eu não entendo quais são as fases, os níveis de alfabetização que a minha criança tá, para me poder pensar em atividades estratégicas para puxar a criança para o próximo nível. Você sabe qual nível que o teu aluno tá? Se ele é um pré-silábico, silábico alfabético, silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro? Você tem essa noção? Se você quer saber mais sobre isso, eu tô deixando aqui na descrição o link do meu e-book que explica sobre as fases da aquisição da língua escrita, traz aí uma ferramenta para você utilizar em sala de aula e também traz ideias de diversas atividades para você já colocar em prática de acordo com cada fase aí da língua escrita. Além disso, você também vai entrar para a nossa comunidade do grupo, nosso grupo exclusivo do WhatsApp, para a gente poder estar trocando ideias, aprendendo e crescendo juntas. Você vai estar junto com pessoas que pensam igual a você, que querem melhorar a educação. Então, se você tem interesse, clica aqui no link e vem fazer parte aí da nossa comunidade Saber que Transforma.